Bom, nessa aula nós vamos começar com a força elétrica. A força é uma grandeza vetorial que vocês viram em Física 1. Significa que ao somar várias forças atuando em uma única carga, eu tenho que ter clareza que eu não posso simplesmente somar o valor numérico dessas forças. Eu tenho que olhar a direção e o sentido dos vetores que representam a força para encontrar a resultante delas, né? E para calcular o valor de cada uma das forças, a gente vai usar uma lei chamada Lei de Coulomb. A aula de hoje, essa videoaula, é justamente para explicar essa lei. Bom, a Lei de Coulomb, ela provém de um físico chamado Charles Auguste de Coulomb, né? Ele é um físico francês, engenheiro de formação. Ele publicou em 1783 7 tratados sobre eletricidade e magnetismo, né? E ele era um experimentador muito rigoroso e genial. E ele usou uma balança de torção para determinar a força entre duas cargas elétricas, né? E a partir desse experimento é que ele conseguiu determinar essa lei chamada Lei de Coulomb, tá? Bom, aqui a gente tem uma foto de Coulomb, né? Ele viveu em 1736, nasceu em 1736 e morreu em 1806. Então já faz um. Bom, como é que é a lei de Coulomb? A primeira coisa que a gente sabe é como é a ação entre as cargas, né? Como é que essas cargas interagem, né? A gente sabe que cargas opostas, exemplo, carga positiva e carga negativa, existe uma força de atração. A gente vai rever essa imagem várias vezes. Essa seta laranja que eu estou desenhando representa a atração entre essas cargas. Se eu representar por um vetor, eu estou colocando a origem do vetor em cima da carga e a seta do vetor indicando a atração da carga negativa pela positiva. A mesma coisa da carga positiva para negativa. A gente sabe também que cargas de sinais iguais, existe uma interação, uma força entre elas que é uma força de repulsão. Então, se eu tenho, por exemplo, duas cargas de mesmo sinal, nesse exemplo são duas cargas negativas, eu estou representando a origem do vetor em cima da carga negativa e a setinha do vetor indicando que ela está sendo repelida pela outra carga. A mesma coisa acontece nessa outra figura. A representação dos vetores nas cargas é extremamente importante. O vetor não deve ficar acima, abaixo, ele tem que estar do lado, né, em cima da carga, tá bom? Bom, o que mais que a gente tem que falar sobre as leis de Coulomb, né? Lei de Coulomb. Então, a gente vai considerar dois corpos eletrizados com cargas Q1 e Q2 e separados por uma certa distância que a gente vai representar por D. Então, a carga verde aqui eu estou chamando de carga Q1, a carga vermelha a carga Q2 e elas estão separadas por uma distância D. É muito importante a gente reforçar que a gente só consegue calcular a lei de Coulomb para duas cargas. Se eu tiver um sistema de 3 cargas, a lei de Coulomb ela só serve para carga 1 e carga 2, não serve para calcular uma força na sua equação considerando 3 cargas, né? E aí tem uma observação muito importante. Quando as dimensões desses corpos Q1 e Q2 são muito menores do que a distância entre eles, eu posso considerar que eles são uma carga pontiforme. O que é isso? É uma carga em que a dimensão é desprezível em relação à distância. Então, é como se toda a carga tivesse concentrada num ponto, e um ponto não tem dimensão. Bom, vamos reforçar aqui de novo, né? A questão da lei de Coulomb. Coulomb descobriu que o valor da força, o valor a gente chama de intensidade, diminui à medida que se aumenta a distância de separação. Então, se você tem duas cargas a 1 metro de distância e vai aumentando a distância, uma carga vai ficando mais distante da outra, a força vai diminuindo, né? A direção da força F é a direção da reta que une os corpos. Então, essa observação é muito importante na hora de fazer a representação vetorial. A gente vai ver aqui, por exemplo, esse sentido da força elétrica. A gente vai reforçar, mas reforçar no sentido de saber representar esse vetor.
Então, primeiro, se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, no caso, mesmo sinal, a força será de repulsão. Olha como é importante saber representar, né? Eu tenho a carga Q1 positiva, a carga Q2 que também é positiva, e essa seta representa o vetor. Eu estou colocando a origem do vetor em cima da carga positiva e apontando, afastando da carga Q1. A mesma coisa, estou colocando a origem do vetor em cima da carga Q1 e a seta está apontando, afastando da carga Q2. Então, essa representação vetorial de F do vetor oposto menos F é fundamental na hora de calcular resultante para um sistema de mais do que duas cargas. Teria a mesma situação se eu tivesse duas cargas negativas, né? Elas também têm sinais iguais, então haveria força de repulsão. Como é que é o sentido da força elétrica quando a gente tem cargas elétricas de sinais contrários, né? A gente sabe que aqui a gente tem uma força de atração. Então, aqui nós temos uma carga Q1 positiva, uma carga Q2 negativa, e de novo, ó, a origem do vetor em cima da carga, e eu direciono o vetor com a seta, indicando que a carga positiva está sendo atraída pela carga negativa. Do mesmo jeito, eu coloco a origem do vetor dessa setinha em cima da carga negativa, e ela está sendo atraída, ou seja, o sentido do vetor força aqui está indo, atraindo, puxando ela para a carga aqui. Bom, a balança de torção de Coulomb, né? Coulomb usou a balança de torção para calcular o valor dessa força, né? Esse é um experimento que foi realizado, aqui a gente tem o que está ocorrendo aqui, como ele usou essa balança, né? A partir do ângulo de inclinação, ele conseguiu determinar e estabelecer uma equação matemática para o cálculo dessa. Como é que é essa equação, né? Então, a primeira coisa que ele percebeu, o módulo, que é o valor da força elétrica entre duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos, importante, dos módulos dessas duas cargas, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Significa, né? Se eu tenho uma carga Q1 e Q2, elas estão separadas por uma distância D, eu estou supondo aqui que essa força é uma força de atração, então é muito importante perceber que a gente tem um par de forças ação e reação. A força com que a carga 1 atrai a carga 2, que eu estou chamando de F12, em módulo, não em direção e sentido, mas em módulo, é exatamente igual a F21, ou seja, a força com que a carga 2 atrai a carga 1. E como é que a gente vai calcular essa força elétrica, né? No lugar de eu chamar de F12 ou F21, eu vou simplesmente chamar de força elétrica. O que Coulomb descobriu? O valor dessa força elétrica é igual ao módulo da carga 1 vezes a carga 2 desse produto, né? Tudo isso dividido pela distância entre elas ao quadrado e tem uma constante de proporcionalidade que nós chamamos de K, né? Então, F é a força elétrica em newtons, né? Q1 e Q2 são as cargas elétricas pontiformes. D é a distância entre essas cargas, importantíssimo que é essa distância em metro. E K é a chamada constante eletrostática do meio. A unidade de K é Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb quadrado. Então, é muito importante nessa lei que nós vamos estar trabalhando, que a carga, tanto a carga 1 quanto a carga 2, tem que estar medidas em Coulomb. Se a carga for negativa, o sinal não entra na hora de eu calcular a força, porque eu quero o módulo. Essas duas barras significam que eu estou pegando o produto de Q1 e Q2 sem o sinal, eu quero o módulo do produto dessas cargas. Outro detalhe importante, a distância tem que estar em metros, né? Aí sim a unidade da força vai ser dada em Coulomb. No atendimento de amanhã, eu vou resolver vários exemplos calculando a força usando a lei de Coulomb. Então, por favor, não faltem no atendimento, é um atendimento.
né? Bom, o que mais que a gente pode falar dessa constante de proporcionalidade, né? Essa constante K da lei de Coulomb, chamada constante eletrostática, depende do local onde as cargas estão, né? No sistema internacional, o K é dividido por 1 sobre 4 πε, né? Onde epsilon é a permissividade do meio onde as cargas se encontram. Na realidade, o epsilon é que é a constante, né? Eu tenho um outro fator que é 1 sobre 4 πε0. Esse epsilon é a constante que depende do meio. Na nossa equação, né, se eu considerar que as cargas estão no vácuo, o epsilon tem um valor conhecido, que é 8,85 vezes 10 a menos 12. Essa é a unidade, Newton a menos 1, vezes metro a menos 1, vezes Coulomb a menos 2. E o K seria dado K0, que é o K do vácuo, seria 1 sobre 4 πε0. Se eu trocar o ε0 pelo valor do vácuo, no caso, a gente vai ter que o K0 é 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb quadrado. É esse valor que nós vamos usar nos nossos exemplos, quando as duas cargas estiverem no vácuo. Bom, como é que fica o gráfico da lei de Coulomb, né? Se mantivermos fixos os valores das cargas e a gente só variar a distância entre elas, olha o que vai acontecer, né? Então, quando a distância entre as cargas é D, ele tem uma força F. Se eu dobro a distância, vai ocorrer o inverso com a força, né? Mas sempre com esse fator elevado ao quadrado. Então, se eu dobrei a distância, a força não vai aumentar, a força vai diminuir, mas ela não vai ficar dividida por 2, né? Se eu dobrei a distância, a força vai ficar dividida por 4. Se eu quadruplicar a distância de D, for para 4D, a força vai ficar 16 vezes menor, que vai ficar F sobre 16. Se a distância agora diminuir, a força aumenta. Então, se a distância ficou a metade da original, D sobre 2, então o fator que eu dividi por 2, eu vou multiplicar a força por 4. Então, é sempre a relação oposta, né? Oposta não, inversa. Então, se a distância dobra, a força fica dividida por 2 ao quadrado. Se a distância quadruplica, ou seja, eu multipliquei a distância por 4, a força vai ficar dividida por 4 ao quadrado, ou seja, vai ficar dividida por 16. Se a distância é dividida por 2, então a força eu vou fazer a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Mas não é por 2, é sempre pelo fator ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Se a distância é dividida por 4, a força vai ser multiplicada por 4 ao quadrado, ou seja, a força vai ficar 16 vezes maior. Se eu poderia pensar também o K de outros locais, né? O ar seco é muito próximo ao vácuo. Então, se as cargas estiverem no vácuo, o K é 9 vezes 10 a nona, a unidade do sistema internacional, né? Se tiver na água, é 1,1 vezes 10 a oitava, benzeno, 2,3 vezes 10 a nona, petróleo, 3,6 vezes 10 a nona e etanol, 3,6 vezes 10 a oitava. Vocês não precisam saber de cor esse K. O problema é dar a constante para que a gente possa calcular a força. E aí, vamos calcular, ou melhor, vamos desenhar o gráfico da força em função da distância para o valor de duas cargas fixas, né? Então, força F, distância D, eu dobrei a distância, a força ficou 4 vezes menor, eu quadrupliquei a distância, a força ficou 16 vezes menor, eu peguei a distância pela metade, D sobre 2, a força ficou 4 vezes maior, eu dividi a distância por 4, era D, virou D sobre 4, a força ficou 16 vezes maior, né? Então, nós pegamos os pontos de distância, né? D sobre 4, D sobre 2, D, 2D e 4D. Então, está indo da ordem da menor distância até a maior distância. E aí, a gente vai encontrar os pares ordenados, né? Quando a distância é D sobre 4, a força é 16 vezes F, né? Quando a distância é D sobre 2, a força é 4F. Quando a distância é D, a força é F. 2D, aqui vai ser F
um F sobre 4 e 4D vai ser F sobre 16. Aí nós temos esse tipo de curva, né? Ou seja, a força é proporcional a 1 sobre D ao quadrado. Ou, em outra forma de dizer, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Significa o quê? Você vai aumentando a distância, a força vai ficando cada vez menor, né? Importante é ressaltar, se você dobra a distância, a força não fica dividida por 2, ela fica dividida por esse fator 2 ao quadrado, ela fica dividida por 4. Por isso é que esse expoente aqui é importante, né? Essa curva é chamada de uma hipérbole cúbica. Vamos aqui olhar um pouquinho e fazer a aplicação da lei de Newton para essas duas cargas, né? É importante que aqui a gente tem esse prefixo chamado micro e esse prefixo chamado de milli. Então, quando aparecer na frente da unidade Coulomb, né, o prefixo micro, o micro vale 10 a menos 6. E quando na frente do Coulomb aparecer o milli vale 10 a menos 3. E não me interessa nesse momento se as forças estão, se há atração ou repulsão, né? Me interessa saber o valor dessa força. Eu sei que como uma carga é positiva e outra é negativa, está havendo atração, mas qual é a força com que a carga A atrai a carga B e a carga B atrai a carga A? Então, a gente sabe que é de atração, quanto vale essa força? Usando a lei de Coulomb, é importante, na carga B eu não vou colocar o sinal negativo, porque me interessa o módulo dela, né? Então, supondo que elas estejam no vácuo, o K0 vale 9 vezes 10 a nona, a unidade Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb quadrado. A carga A, 3 micro, então ela vale 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb. A carga B em módulo, carga B que nós estamos trocando aqui, é menos 4 milicoulomb. Só que eu não coloco o sinal negativo. A equação eu só uso o valor da carga sem o sinal positivo ou negativo. 1 mili vale 10 a menos 3, então fica 4 vezes 10 a menos 3 coulomb. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A distância já está em metro, né? Então a gente vai ter 3 metros ao quadrado. Tudo bem? Nessa equação aqui, ó, metro ao quadrado corta com metro quadrado, Coulomb corta com Coulomb quadrado, e nós vamos ter o quê, né? Nós vamos ter que esse 3 ao quadrado é 9. Então, esse 9 corta com esse 9. A gente vai ter que 3 vezes 4 é 12, né? E como é que a gente multiplica as bases 10? A gente repete as bases e soma os expoentes. 10 a menos 6 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 9. 10 a menos 9 com 10 a mais 9 dá 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 vale 1. Então, a gente tem 2 vezes 10 elevado a 0, ou seja, 12 vezes 1, que é 12. 12 o quê, né? A unidade de força no sistema internacional é newtons, então nós temos aqui 12 newtons. Agora a gente vai ver como é que a gente pode utilizar a lei de Coulomb para calcular a força elétrica para um sistema de 3 cargas. Então é importante, ó, a gente tem uma carga positiva Q1, separado por uma distância d da carga 2, que também é positiva, e da carga 2 até a carga 3, a gente tem uma distância 2d e a carga 3 também é positiva, né? O que a gente vai querer fazer nesse momento, né? Calcular resultante sobre a carga 2. Então, qual a força total que a carga 2 sente na presença da carga 1 e na presença da carga 3? O que a gente tem que fazer então? Representar os vetores entre a carga 1 e a carga 2, já que a carga 2 é que me interessa, e entre a carga 3 e a carga 2. Então, carga 1 e carga 2, vai haver uma força de repulsão entre elas, porque ambas são positivas, né? Importante que elas estão separadas por uma distância d. Como a carga 3 e a carga 2 estão mais distantes, ó, a distância que é o dobro, então se eu chamei essa força de F, a força entre carga 2 e carga 3, supondo que elas tenham o mesmo módulo, vai ser o quê? F sobre 4, né? Então, é uma força menor, eu estou representando até um vetorzinho menor aqui, né? E, de novo, olha, essa força laranjinha aqui
é a força que indica que a carga 2 está sendo repelida pela carga 3. Então, o que eu quero? Eu quero encontrar a força total sobre a carga 2. Ela está sendo repelida por uma força F para a direita, pela ação da carga 1, e repelida pela carga 3 para a esquerda, por uma força que é F sobre 4. Né? Bom, a gente sabe que dois vetores opostos ganham o sentido do maior. Então, esse vetor que eu estou representando de preto é o vetor que representa o sentido da força resultante. Mas quanto vale essa força resultante? Né? Vetorialmente, essa força resultante é a soma de dois vetores, não são dois valores numéricos, F1 mais F2, que estão inclinados, né? Se eu olhar a força F para a direita e a força F sobre 4 para a esquerda, eles estão inclinados de um ângulo de 180 graus. Como é que eu encontro o valor dessa força resultante? O módulo, usando a lei dos cossenos. Então, eu tenho que calcular o valor da força 1, o valor da força 2. Já sei que o ângulo entre força 1 e força 2 é 180 graus e a gente aplica a lei dos cossenos. Eu posso resolver esse exemplo no atendimento com valores numéricos para que vocês possam entender, né? Como eu sei que os vetores são opostos, né? Toda vez que eu tenho vetores opostos, eu sei que usar a lei dos cossenos representa subtrair os vetores. Então, quem que é o valor da força resultante? A maior força, que no caso é F, menos a menor. Ou seja, a minha força resultante vai ser igual a 3F sobre 4. Aqui nós fizemos uma subtração de fração, né? Segundo exemplo, a gente troca a carga 3 por uma carga agora que é uma carga negativa, né? Antes as 3 eram positivas, agora a gente tem a carga 3 negativa. O que a gente vai fazer novamente? Ó, a gente vai ver a interação da força 1, da carga 1 com a carga 2, elas se repelem de novo, e da carga 3 com a carga 2. Como a carga 2 é positiva e a carga 3 é negativa, a carga 2 agora está sendo atraída pela carga 3. Então, olha que interessante, a carga 2 é repelida pela carga 1, então é o vetor vermelhinho puxando a carga 2 para a direita, só que a carga 2 é atraída pela carga 3. Nós temos agora o vetor laranja atraindo a carga 2 para a carga 3. Eu tenho dois vetores agora, o vermelhinho e o laranja, apontando para o mesmo sentido, que é para a direita, né? Vetorialmente, de novo, nós queremos encontrar a resultante, que é a soma das duas forças no caso, e o ângulo entre a força vermelhinha e a força laranjinha é um ângulo de 0 graus. Como é que eu encontro o módulo da resultante? Usando a lei dos cossenos. Só que quando o cosseno é 0 graus, ou seja, eu tenho dois vetores que têm a mesma direção e sentido, a resultante é só somar o valor numérico delas, né? A gente pode deduzir isso também no atendimento. Então, quem que é resultante? É o valor numérico da força vermelhinha, que é F, mais a força laranjinha, que é F sobre 4. Ou seja, a nossa força resultante vai ser 5F sobre 4. A gente tem agora um terceiro exemplo, onde a gente tem três cargas, a carga 1 positiva, a carga 2 positiva e a carga 3 negativa. A distância de Q1 até Q2 é D e a distância de Q2 até Q3 é 2D, né? De novo, a gente quer a resultante, a força total sobre Q2. Então, eu tenho que representar a ação, a interação entre Q1 e Q2 e entre Q3 e Q2. Como Q1 e Q2 têm mesmo sinal, elas vão ter força de repulsão entre elas. E como Q2 e Q3 têm sinais opostos, haverá uma força de atração. Então, essa força que nós estamos chamando de F2 é a força com que a carga 2 atrai a carga 3 e a carga 3 atrai a carga 2. O que é interessante perceber é que nós desenhamos os vetores e nós encontramos dois vetores formando um ângulo de 90 graus, que é o ângulo alfa que nós temos aqui. Como é que nós encontramos a resultante, né? A gente usa a regra do paralelogramo. A gente traça uma reta paralela à força F1, uma outra reta pontilhada aqui embaixo, paralela à força F2 e a diagonal.
que sai da carga e aponta para o vértice da figura é a direção e o sentido da força resultante, né? Como o ângulo entre F1 e F2 é um ângulo de 90 graus, como é que fica a soma desses vetores usando a lei dos cossenos? Se eu substituir cosseno de alfa por cosseno de 90, essa equação ela vai recair no teorema de Pitágoras. Então, a resultante é raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, é importante, né? Essa lei dos cossenos é uma lei geral. Se o ângulo for 0 graus, então FR nada mais é do que F1 mais F2. Se o ângulo for 180 graus, FR nada mais é do que a força maior menos a menor. E quando o ângulo é um ângulo de 90 graus, a gente tem a equação que é nada mais, nada menos que o teorema de Pitágoras, né? Quarto caso agora, quarto exemplo. Nós temos uma carga 1 positiva, uma carga 2 também positiva e uma carga 3 negativa. E a gente quer a resultante sobre a carga 2, né? Então, ao representar os vetores, olha, como a carga 1 e a carga 2 são positivas, essa força F1 é a força ao longo da reta que liga Q1 e Q2, é a força com que a carga 2 está sendo repelida pela carga 1. E essa força laranja sobre a carga Q2 é a força com que Q2 está sendo atraído pela carga Q3, né? O ângulo aqui é um ângulo alfa, a gente, de novo, usa a regra do paralelogramo. Se tem a força F1, a gente traça uma reta paralela à força F1. Se tem a força F2, a gente traça uma paralela a F2. E apontando da carga para o vértice oposto do paralelogramo, essa é a direção e o sentido da força resultante, né? Por que alfa é 120 graus, né? Se a gente olhar ao longo dessa reta vermelha que continua com a pontilhada, eu tenho meia circunferência. Então, todo esse ângulo aqui da reta vermelha até a reta pontilhada é 180 graus. Como esse triângulo é um triângulo equilátero, esse ângulo aqui interno dentro do triângulo é 60. Então, eu vou pegar 180 e tirar esse ângulo interno que é 60, me sobra 120, né? E usando a lei dos cossenos é que a gente vai conseguir calcular o valor da resultante. Agora não tem jeito, né? Para um ângulo de 120 graus, essa equação é reduzida a uma expressão mais simples, como nós tínhamos em 0 graus, 180 graus e 90 graus. Mais um exemplo, né? Nós temos a carga Q1 e Q2 e olha, essa carga agora é o dobro, né? Então, significa agora que a gente não tem cargas de mesmo módulo, né? Então, de novo, a carga Q2 é repelida pela carga Q1 por uma força F1, só que agora ela é atraída pela carga Q3. Por que esse vetor agora laranja é maior? Porque como o módulo da carga Q3 é maior, então a força laranja tem um módulo maior do que a força vermelha, né? Traço de novo uma reta pontilhada paralela à força F1, uma reta paralela à força F2, da origem da carga até o vértice oposto da figura que nós traçamos, nós temos então a força resultante, né? O ângulo continua 120 graus pelo mesmo fato da gente sair ao longo dessa reta aqui, né? Ó, dessa reta, a gente tem um ângulo aqui total que é 180 graus, tudo isso é 180. Se essa parte interna é 60, então a parte externa, que tem a força F1 e a força F2 é 120. E aí, para somar esses dois vetores, nós vamos usar novamente a lei dos cossenos, né? Bom, a gente vai fazer exemplos com muito detalhe no atendimento. Então, por favor, não percam o atendimento, é lá que a gente pode discutir as dúvidas sobre esses casos. E é fundamental que vocês compreendam essa parte, porque o próximo conteúdo é campo elétrico. Se vocês tiverem dificuldade na compreensão de força elétrica, vocês vão ter muita dificuldade na compreensão do campo elétrico, tá? Um beijo para vocês, até o atendimento.